E o tema que a gente vai tratar é um tema que o professor Diogo já há muitos anos, de maneira pioneira, trata, envolvendo a questão de segurança jurídica do direito administrativo. Até então, apenas alguns constitucionalistas tratavam de alguma coisa, muito também, pelo menos no Brasil, de maneira não profunda. E é o confronto, se é que a gente pode chamar assim, entre o princípio da segurança jurídica, é um direito que as pessoas têm a não viverem vidas instáveis, e o poder de império da administração pública. Olha só, na palestra eu já iria citar naturalmente isso, mesmo que eu nem tivesse falado do Diogo, que o Diogo nem estivesse aqui, mas o livro do Alain Perifet, você lembra, Diogo, que você indicou lá, tinha sido ministro do De Gaulle, né, que ele fala, indicação do Diogo, que ele fala que para o desenvolvimento de qualquer país é fundamental, é essencial as pessoas terem confiança no Estado, terem confiança nas promessas do Estado, nas decisões do Estado. Que sem confiança a vida já é arriscada por si só. E a economia não anda sem risco. E sem confiança, o risco ficando maior ainda, as pessoas tendem a se acomodarem, a não atuarem, a não irem para o mundo, a não correrem riscos. Então, essa questão é muito relevante, a da segurança jurídica, e uma das partes do direito administrativo em que a segurança jurídica mais enfrenta dificuldades é no exercício de poderes de império da administração, que foi sempre colocado assim como claustro de exorbitância, de unilateralidade, de coercitividade, de imperatividade da administração pública. Sempre foi colocado como claustro das expressões do direito administrativo, em que a administração menos tem que se preocupar com os particulares, e sim com as suas próprias necessidades, com os seus próprios desejos, com as suas próprias premências. Então, o objetivo do que nós vamos falar aqui é colocar um pouco em choque, mas em um choque, numa tentativa conciliatória entre o poder de império e a segurança jurídica. Para isso, a gente vai fazer um breve conceito do que é o poder de império da administração pública. Depois nós vamos ver alguma dessas suas maiores manifestações desse poder de império, inclusive de maneira a não identificá-los como podendo se extrair identificá-las, dessas manifestações, como se podendo extrair delas uma suposta genérica supremacia do interesse público. E, em seguida, nós vamos ver algumas limitações a essas manifestações do poder de império decorrentes do princípio da segurança jurídica. Tudo isso, naturalmente, sempre de maneira exemplificativa. Bom, poder de império. O que é o poder de império? O poder de império, basicamente, é a possibilidade da administração pública alterar esferas jurídicas individuais, seja modificando direitos e obrigações, criando-os ou extinguindo-os, alterar esferas jurídicas individuais, independentemente da anuência dos titulares dessas esferas. No direito privado, vige o princípio da autonomia da vontade. Ou seja, em princípio, não é sempre, mas na maioria das vezes, as pessoas só se obrigam porque elas concordaram com essa obrigação. Então, eu tenho que pagar meu aluguel porque eu assinei o contrato de locação. Quem me alugou tem que deixar o apartamento comigo porque assinou o contrato de locação. Eu empresto dinheiro para alguém, essa pessoa tem uma obrigação de me pagar. Ela pegou emprestado porque ela quis. Aí nós estamos no âmbito da autonomia. No direito público, nós podemos estar no âmbito da heteronomia. Ou seja, da possibilidade, não é sempre, as pessoas também assinam contratos administrativos que querem. Não é sempre, mas é muito comum realmente no direito administrativo as pessoas adquirirem obrigações
terem direitos modificados ou até direitos extintos, não porque elas concordaram com isso, mas porque o Estado unilateralmente lhes impôs essa obrigação. Apenas o Estado, para isso, tem que ter alguma base na lei, para, de alguma maneira, se ter, nem que seja daquela pessoa específica, mas de alguma maneira se ter a anuência das pessoas, da população, do povo em geral, já que quem faz a lei são os seus representantes, por pior que seja, mas todos são eleitos. Quem fez aquelas leis, aquelas obrigações, foram, ainda que de maneira muito genérica, é apenas uma base, os representantes das pessoas. E as pessoas passam a ser obrigadas por aquilo. Então, ninguém assinou um contrato com o Detran de que a gente no aterro não pode andar mais do que 90 km por hora. Ninguém assinou um contrato dizendo que o Estado, desde que pague prévia e justa indenização, pode desapropriar a sua propriedade. Ninguém assina um contrato dizendo que se ocupar ilegalmente uma rua pública, que o Estado pode exercer uma auto-executoriedade de retirá-la. Isso tudo são obrigações que o Estado impõe unilateralmente. O que a gente chama de poder de império da administração, de ius imperi, ou de atividades tipicamente administrativas, ou de heteronomia administrativa, tudo se encontra nessa seara, dessas obrigações, desses poderes que a administração pública tem de alterar, modificar ou extinguir, de alterar, extinguir ou criar direitos e obrigações para as pessoas, independentemente da sua concordância, da concordância dessas pessoas. Algumas manifestações desse poder de império. Primeiro, as atividades ablatórias. No direito administrativo não se coloca muito essa nomenclatura, mas, por exemplo, no direito italiano, o Máximo Severo Giannini tem um livro para as atividades ablatórias que não se confundem com as chamadas atividades de poder de polícia. Porque aqui são atividades em que o Estado, legitimamente, ele realmente retira e extingue direitos. Por exemplo, serviço público militar, serviço militar obrigatório, o serviço eleitoral obrigatório, desapropriações, requisições administrativas. O Giannini coloca isso como atividades ablatórias que talvez sejam as que mais expressam esse poder de império da administração pública. Também estariam as atividades de poder de polícia administrativo, de fiscalização de atividades, de aplicação de multas, de cassação de licenças quando o projeto é executado de forma irregular. Em terceiro lugar, estaria uma proteção dos bens públicos. Quando um particular quando o particular exerce uma atividade irregular no bem público, quando ocupa irregularmente o bem público, de maneira que o Estado teria aí um poder de fazer o bem público retomar o seu curso normal. Algumas pessoas chamam isso de poder de polícia dos bens públicos, mas eu, a professora Odete Medawar também, que vai estar aqui mais de manhã, não concorda que seja poder de polícia, porque o poder de polícia ele incide sobre atividades privadas. E aqui não estaria havendo a incidência do Estado sobre atividades privadas, mas sim sobre um bem que é do próprio Estado. Então não seria um conceito técnico de poder de polícia. E quatro, como meros exemplos dessas manifestações, as cláusulas exorbitantes. Situações em que o particular, mesmo ele concorrendo com a sua vontade para criar uma relação jurídica com a administração pública, por exemplo, assinando um contrato normal de concessão ou pedindo uma autorização de uso do bem público, ele entra no que a gente poderia chamar, alguns autores, como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello chama, de relação de sujeição especial, e a partir daí ele concorda para a sua entrada dentro do estatuto jurídico, mas esse estatuto jurídico ele é móvel. E para a mobilidade desse estatuto jurídico, a alteração dos direitos e obrigações decorrentes desse estatuto jurídico, não é necessária mais a sua concordância. Isso acontece em matéria de concessão de serviço público, com a mudança das cláusulas regulamentares,
Isso acontece em matéria de contrato administrativo geral, com o poder de rescisão unilateral da administração pública, acontece em autorizações de uso, permissões de uso de bem público, com a revogação unilateral do ato administrativo que deu o uso, acontece em algumas matérias de servidores públicos, com revogação de licenças, por exemplo, revogação de licença por interesse pessoal, por necessidade de serviço, alteração de obrigações do servidor público unilateralmente pela mudança do estatuto e por aí vai. Aí nós já podemos ver como a matéria do exercício de todas essas atividades de poder de império da administração pública pode gerar riscos para o princípio da segurança jurídica. Muitos desses riscos, muitas dessas coisas que eu vou dizer aqui, eu aprendi na tese de doutorado da Patrícia Batista, que é a maior dívida dela com o mundo jurídico, porque até hoje não foi publicado. Mas já tem artigos, por exemplo, na Revista de Direito do Estado, tocam nesse tema da segurança jurídica e nesse conflito da segurança jurídica com esse tradicional, meio que livre exercício do poder de império. Isso tem que ser colocado no seguinte contexto. O poder de império, ele sempre foi tido, para ele se fundamentar, como bastando ter previsão legislativa. Basta a lei. A lei deu esse poder para a administração pública, então ela exerce da forma que ela quiser. E isso também sempre foi muito confundido assim, com a supremacia do interesse público. Essas manifestações do poder de império, elas eram mais do que tidas como um poder dado pela lei, como um poder decorrente assim, da própria natureza da administração pública. Essas manifestações todas de poder de império são previsões constitucionais e legais. Não são decorrências de uma manifestação metafísica, de uma supremacia ideal de interesse público. Não foi a supremacia do interesse público geral que deu o poder de desapropriar. Quem deu o poder de desapropriar foi o artigo 5º da Constituição, que, ponderando os interesses públicos e privados que vão estar em jogo nessas situações, realmente ponderou em favor do interesse público. Mas a Constituição, ela pré-ponderou em favor do interesse público. Isso não é uma decorrência de um princípio geral e abstrato, genérico de supremacia do interesse público. Então, todas essas manifestações são previsões legais específicas de poderes para a administração pública, que até há bem pouco tempo atrás, bastava a sua previsão da lei. Ou então serem uma manifestação de poder de império tradicional da administração pública. Hoje, isso não é mais suficiente. A legitimidade do exercício do poder de império, ela não é mais decorrente apenas de uma conformidade com a lei formal. Não decorre mais apenas de uma visão de legalidade estrita. O artigo tal, da lei tal, diz que a administração pode fazer isso, então ela pode, pronto, acabou, não se discute mais. Não é mais só isso. Precisa-se também da base legal, ainda que seja genérica. Mas também tem que estar de acordo com a chamada legalidade ampla, ou com o bloco da legalidade, ou com o princípio da juridicidade, que não é uma mitigação da legalidade, uma ponderação da legalidade. Se vê talvez apenas a legalidade estrita, mais burra, mais literal. Mas, na verdade, é uma ampliação do âmbito da legalidade. De maneira que a administração, não só ela pode fazer o que está na lei, mas ela, além de ter que estar na lei, também tem que estar de acordo com os princípios que regem o Estado. Um princípio muito limitador do exercício dessas prerrogativas de direito público, esse é o outro nome para essas atividades de poder de império da administração pública. Para essas prerrogativas de direito público, essa heteronomia, que a gente explicou no início, é o princípio da proporcionalidade nos seus 3 elementos. Isso já está bastante hoje consolidado.
professor Diogo uma vez me contou que numa palestra aqui na Procuradoria, quando o desembargador José Carlos Barbosa Moreira era desembargador, e ele tocou no assunto de proporcionalidade, assim, de maneira inédita. Disse que foi um escândalo, assim, o Estado vai parar, vai fechar o Estado, olha que absurdo e tal. Vocês veem como as coisas evoluem. E hoje aqui eu nem vou perder mais meu tempo falando como o princípio da proporcionalidade é importante como limitador do exercício dessas prerrogativas de direito público, porque isso já é mais do que óbvio. O que ainda, não é que não seja óbvio, acho que já é óbvio, mas ainda não está tão metodologicamente bem construído quanto a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade nessa matéria, é o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica ele é mais fluido. Ele não tem aqueles 3 elementos do princípio da proporcionalidade para nos ajudar a sistematizar, esquematizar a sua aplicação. Então aqui, eu quis mais assim, para levantar a discussão, fazer um inventário parcial e meramente exemplificativo de algumas expressões do papel que o princípio da segurança jurídica pode ter na disciplina do exercício de prerrogativas de direito público. Primeiro, conectado com ele, o próprio exercício do devido processo legal. Porque ao particular não ser surpreendido por uma atuação da administração pública, ao ele poder se manifestar previamente sobre uma intenção da administração pública, ele pode, já é uma diminuição da sua incerteza. Ele já pode se precaver de algum ato súbito da administração pública. Uma das matérias que mais expressa, onde isso mais deve ser aplicado é a desapropriação. O Egon Bockmann Moreira, por exemplo, tem um artigo no livro que eu coordenei com o professor Florino Azevedo Marques, Novos Paradigmas do Direito Administrativo, em que ele defende que como na ação de desapropriação não se pode discutir o mérito da desapropriação, não dá nem para se dizer que vai ter um devido processo judicial posterior, apesar de poder ter aquelas ações diretas próprias, mas que o próprio decreto de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, esse próprio decreto, ele já gera consequências importantes para o particular. Atos administrativos que obrigatoriamente devem ser praticados para convalidar atos administrativos anteriores. Os atos administrativos convalidatórios, lato sensu, não são atos administrativos discricionários, são atos administrativos vinculados. A administração, se puder convalidar, tem que convalidar. Sempre que eu falo essa distinção discricionário e vinculado, já me dá assim, uma certa azia, porque é uma distinção que eu faço assim, só para fins didáticos. Não vou explicar aqui porquê, mas quem quiser ver, tem o Teoria Geral do Direito Administrativo do Gustavo Beneboy, por exemplo, que explica por isso. Tá? São parênteses para dizer que eu estou falando aqui de diferença discricionária e vinculação, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, mas que não tem nada a ver. É uma estupidez essa diferença. Mas, então, seria vincular esses atos convalidatórios. Outra manifestação é a teoria dos precedentes administrativos. A administração pública, ao ela ter um padrão de comportamento, e para isso o princípio da publicidade é muito importante, para que as pessoas possam saber como a administração vem se portando. Se eu fizer isso, mesmo que eu não tenha tido um contato direto com a administração, mas outras pessoas tiveram, como que a administração pública vem se portando nesses casos? E aqui, vamos dizer, a jurisprudência administrativa passa a ter uma força vinculante. Salvo por mudança de contextos, ou por questões desse precedente estarem todos absurdamente nulos, a administração pública ela tem que se comportar de acordo com os seus precedentes. Inclusive,
em razão do princípio da igualdade. Por que você deixou todo mundo fazer... Parece coisa de criança com, né, tendo irmãos com pai. Né? Por que você deixou todo mundo fazer isso, menos eu? Né? Então, a teoria dos precedentes administrativos é uma... e que tem várias expressões, ela tem grande importância na segurança jurídica. Não pode a administração pública, depois de ter um comportamento público em situações idênticas em relação a uma série de pessoas, simplesmente mudar a sua opinião em relação a uma nova pessoa e dizer, por exemplo, na minha interpretação mudou. A lei do processo administrativo federal, inclusive, ela diz expressamente nesse sentido que mudanças de interpretação não podem prejudicar o particular. Isso, mudança de interpretação, mas tem coisas expressas, atuações evidentes da administração. Mas vamos dizer, meras tolerâncias da administração. Eu acho que um ponto a ser explorado, nem que seja para negar a aplicação da teoria dos precedentes administrativos, seria em relação a meras tolerâncias da administração pública. A administração pública, até ilegalidades incontroversas. A administração pública tolera. Aí depois ela pode simplesmente pescar um ou outro para ela, com essas pessoas só, ser super rígida na legalidade. Como que fica a obrigação dela de paridade de tratamento de todos os administrados? Então, a teoria dos precedentes administrativos é bastante relevante. Daria uma palestra específica só para ela, inclusive. Outra questão é a dos atos administrativos implícitos e a dos efeitos positivos do silêncio administrativo, que são parecidos, mas são diferentes. Nos efeitos positivos do silêncio administrativo, nós temos um requerimento tem previsões legais específicas para poder ter isso. Nós temos um requerimento do particular, por exemplo, para aprovação de plano de desenvolvimento de produção de petróleo. Tem previsão na lei do petróleo para isso. Aí, passa um tempo e a lei diz que, decorrido aquele tempo, fica considerado aprovado o requerimento. Esse é o efeito positivo do silêncio administrativo, que houve impugnação no Supremo, mas o Supremo nem tratou direito, disse que tinha uma outra questão muito mais importante sendo decidida, dizendo que isso viola o princípio da motivação. O ministro Joaquim Barbosa teve um voto, por exemplo, favorável a essa inconstitucionalidade, tendo que violava o princípio da motivação, porque seria considerado deferido, o fundamento seria o tempo, não materialmente o mérito do requerimento. Recentemente teve também uma decisão do TRF, da primeira região, se não me engano, numa matéria de telecomunicação com previsão expressa de silêncio administrativo, dizendo que não poderia ser aplicável porque representaria uma renúncia de poderes públicos. Então a jurisprudência às vezes vai, criando alguma dificuldade. Mas isso no mundo todo, no direito europeu, é considerado essencial para a previsibilidade dos negócios, para o particular não ficar dependendo eternamente do pronunciamento da administração pública. Esses são os efeitos positivos do silêncio administrativo. Muito parecido com eles são os atos administrativos implícitos. No primeiro caso que eu falei com vocês, tem um silêncio administrativo. No caso dos atos administrativos implícitos, não, tem uma atuação administrativa, só que essa atuação administrativa, concordando com o requerimento do particular, não é uma atuação explícita, mas implícita. O exemplo que a doutrina dá é: se requer uma licença numa área que não tinha, por exemplo, uma instalação municipal de esgoto, o município não responde a licença, o município tem como hábito só fazer essa instalação depois de dar a licença, então o município foi lá, não deu a licença, mas já fez toda a instalação. Esse é um exemplo que se dá de um ato administrativo implícito, que também naturalmente contribui para a redução da
insegurança jurídica. Outra limitação do exercício de prerrogativas de poder de império decorrente da segurança jurídica é a valorização, a atribuição de consequências jurídicas às promessas administrativas. Então, se a administração pública, vamos dizer, numa solenidade, o prefeito diz que podem instalem suas indústrias nesse bairro, porque quando vocês instalarem, quem instalar aqui eu vou fazer calçamento. Fala isso no comício. Manda uma carta para todas as empresas da região fazendo essa promessa. E aí a empresa vai lá e se instala e diz, desculpa, não tem mais orçamento. Teria algum tipo de responsabilidade civil no município por isso? Eu acredito que sim. Então é uma atribuição. Agora, tem requisitos para essas promessas, da seriedade, da oficialização, num papo de bar com o prefeito não vai valer, obviamente. Então, é importante a atribuição dessas consequências jurídicas a promessas administrativas. Por último, queria aventar com vocês aqui, talvez o mais complicado de todos, as situações fáticas consolidadas. Isso é muito comum em direito do domínio público. Muito comum em matéria de direito urbanístico, em que pode haver construções irregulares que, se o princípio da legalidade for aplicado de maneira estrita, levaria à demolição das obras. Muitas vezes obras que não geraram dano nenhum, apenas não pediram licença antes. Dizem assim, por exemplo, que se nós formos levar a ferro e fogo o direito urbanístico, que teria um apagão total de celulares no Brasil. Porque as antenas de telefonia celular, até porque a grande parte delas foi colocada ainda pelas primeiras estatais, pelo menos as mais importantes, quando essas empresas eram estatais, e era uma relação com o município assim muito, de co-irmão. Então ninguém se preocupava em pedir licença, foram instalando. Hoje, se nós for... E aí os municípios também começaram a se preocupar paisagisticamente. Não, a antena é feia. O que a doutrina americana chega, todo mundo é super a favor de presídio, de energia nuclear, de lixão, mas not in my backyard, que se fala. Então a antena de celular é ótima, mas não para enfiar a minha praia. Então, há uma série de situações jurídicas consolidadas que é um desafio muito grande do direito tratá-las. Quando há um caso de um ato administrativo explícito, que mesmo de maneira ilegal permitiu aquela construção, já se construiu a convalidação do ato administrativo. Mas quando não há o ato administrativo explícito, é um desafio do direito. A teoria do fato consumado tenta, do fait accompli, tenta dar alguma solução para isso, mas vai ser a ponderação do princípio da legalidade com o princípio da segurança jurídica, o princípio da boa-fé, que vai dar conta disso. Então, era apenas as exposições com algum levantamento de exemplos da mitigação de prerrogativas de poder de império pela segurança jurídica, mais como uma contribuição, porque cada um desses exemplos daria um aprofundamento bem maior. Obrigado.